Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPé. A aula de hoje é a aula de número 15. Eu irei falar sobre máquinas simples. Para começar a falar sobre máquinas simples, eu tenho que dizer a vocês que são instrumentos que servem para facilitar a realização de um trabalho. Como assim a realização de um trabalho? Como elevar, cortar, movimentar, apertar. Isso daí vai ocorrer através da ampliação ou transmissão da força aplicada pelo homem. Por exemplo, as máquinas simples, elas são basicamente aí de 4 tipos. A primeira é a alavanca, a segunda, rodana ou polia, a terceira, engrenagem ou roda dentada e a quarta a gente chama de plano inclinado. Vamos agora falar sobre a rodana ou a polia. Ali na rodana fixa, a força aplicada, que a gente chama também de força potente, ela é igual em valor à força que é exercida pela máquina, ou seja, a força resistente. O que é que vai mudar? O sentido da força. Já na rodana móvel, a força potente ela deve ser a metade da força resistente, pois a outra metade da força ela vai ser exercida pela superfície que prende a rodana, como por exemplo aí o teto. Agora vamos falar sobre a alavanca. Quando eu falo da alavanca, eu tenho que dizer a vocês que ela vai ser formada por um objeto rígido, capaz de girar em torno de um ponto de apoio fixo. A força que é aplicada pela pessoa, que a gente chama de força potente, ela vai ser multiplicada e aplicada pela alavanca de outro lado do ponto de apoio, que aí a gente vai chamar de força resistente. Nesse exemplo aí, a gente tem justamente a alavanca, onde tem a força potente e a força resistente, e é claro que a gente tem também o ponto de apoio. Agora eu quero falar sobre a alavanca interresistente. A força resistente dessa alavanca, ela vai estar localizada entre o ponto de apoio e a força potente. Por exemplo, um carrinho de mão, um abridor de garrafa, um quebra-nozes. E aí, a força potente, ela vai estar localizada justamente entre o ponto de apoio e a força resistente. Outro exemplo que a gente pode falar sobre a alavanca interpotente é a pinça, a vassoura, o cortador de unha. Todos esses são exemplos de alavanca interpotente que não deixam de ser máquinas simples. Agora eu gostaria de falar sobre a rodana ou a polia. Ali na rodana fixa, a força que é aplicada, que a gente chama de força potente, ela vai ser igual em apenas mudar o sentido da força. Na rodana que é móvel, a força potente, ela deve metade da força resistente, pois a outra metade da força ela vai ser exercida pela superfície que prende a rodana como teto. E aí as rodanas elas vão ter inúmeras aplicações e entre elas vão estar varais de roupas, aparelhos de musculação, no transporte também de materiais de construção, nos motores de automóveis e também nos guindastes. Agora irei falar um pouco sobre engrenagem ou roda dentada. As engrenagens elas irão transmitir movimentos através das rodas dentadas aos pares ou ligadas ao eixo central, que vai ser acionado geralmente aí por um motor. Quando se fala de máquina simples, a gente tem também a cremalheira, que é uma engrenagem que vai transformar um movimento de rotação em um movimento retilíneo. E se falando de máquinas simples, nada do que melhor falar também do plano inclinado. E o que é um plano inclinado? Se trata aí de uma superfície plana
cujos pontos de início e fim encontram-se em alturas que são diferentes. Alguns exemplos de plano inclinado vão ser a rampa, uma cunha, um parafuso. E o trabalho necessário para subir uma rampa, na realidade, ele vai ser o mesmo, independente do comprimento da rampa. E aí a gente tem uma formulazinha que se diz: o trabalho ele vai ser igual à força multiplicada pelo deslocamento. E continuando falando sobre o plano inclinado, portanto, aí, se a gente for aumentar a distância, ou seja, o comprimento da rampa, por exemplo, diminuirá a força necessária para chegar a uma mesma altura, mas o gasto aí da energia ele será o mesmo. Já das máquinas simples, gostaria que vocês olhassem aí com atenção na questão dos parafusos. Eles contêm, na realidade, planos inclinados, só que em forma de espiral, e alguns têm a ponta em forma de cunha. As cunhas, na realidade, são dois planos inclinados que vão estar ali superpostos e irão aplicar uma força nos dois lados, como os vemos aí no caso do machado e também no caso das facas. Agora a gente tem máquinas simples no caso do nosso corpo humano, quando se trata aí do nosso crânio, no crânio você vai ver que existe a força resistente, a força potente, tem um polo, e quando se fala do braço, que você está exercendo uma força, é claro que o nosso corpo também ele tem os planos e a força que você vai exercer, ou seja, nós somos uma máquina. Bom, hoje eu falei aí para vocês um pouco sobre máquinas simples, que foi a nossa aula de número 15. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula do EducaPE.